O Roblox sempre foi visto como um jogo simples, colorido e feito para se divertir. Mas nem todo mundo lembra ou sabe que ao longo dos anos alguns jogos extremamente populares foram invadidos por hackers. Em alguns casos, mapas inteiros foram alterados. Sons estranhos começaram a tocar e jogadores simplesmente não conseguiam sair do jogo. Neste vídeo eu vou contar alguns dos ataques mais marcantes que já aconteceram no Roblox. Alguns são casos reais e confirmados, outros não têm confirmação oficial, mas ficaram famosos por serem extremamente bizarros e assustadores. Mip City e o caso Tubers 93. Esse foi confirmado, gente. É um dos casos mais perturbadores que aconteceu por volta de 2019 e 2020 no jogo Map City. Os jogadores entravam normalmente, mas percebiam que o mapa estava diferente. Havia sons estranhos, mensagens aparecendo na tela e, em alguns casos, as pessoas simplesmente não conseguiam sair do jogo. O nome ligado a esse ataque ficou conhecido como Tubers 93, que na verdade não era uma pessoa só, mas um grupo. Eles exploraram falhas no jogo e conseguiram modificar a experiência de quem entrava, transformando o jogo social em algo extremamente desconfortável. Esse foi um dos ataques mais comentados da época e acabou levando correções de segurança por parte dos desenvolvedores. O Map City, ele acabou que ficou fechado por um bom tempo, eu acho que por uma semana, ou menos ou mais. Eu posso estar falando coisas aqui que na verdade não aconteceram, mas pelo que eu pesquisei, sim. Depois desses ataques, começaram a surgir várias teorias sobre quem estaria por trás disso. Parte da comunidade passou a dizer que o Tubers 93 não se via como um vilão, mas como uma espécie de justiceiro do Roblox. Segundo esses relatos, ele acreditava que alguns jogos estavam sendo usados de forma inapropriada, imprópria, e que o Roblox não estava tomando providências na época. Porém, é importante deixar muito claro que não existe confirmação oficial de que essas ações tenham sido feitas por boas intenções. Se existisse alguma intenção por trás, os métodos usados foram extremamente problemáticos, são perturbadores e situações de medo e conteúdo impróprio em jogos infantis não protegem ninguém. Por isso, até hoje, o caso do Tubers 93 divide muitas opiniões. Algumas pessoas tentam justificar suas ações, enquanto outras veem tudo apenas como mais um exemplo de como hackers podem ser perigosos dentro de uma plataforma voltada a crianças. Independentemente das intenções, o Roblox baniu as contas envolvidas e reforçou suas políticas de segurança, e esse caso acabou servindo como um alerta sobre o impacto real de que esse tipo de invasão pode ter na vida de quem só queria jogar. Próximo caso, vou falar do time Cool Kid, que é um caso muito famoso que realmente foi confirmado. Foi antes do caso do Mip City, o Roblox já tinha passado por outro período de caos. Entre os anos 2013 e 2016, um grupo chamado Team Cool Kid ficou conhecido por invadir vários jogos populares na plataforma. Diferente de outros hackers, o Cool Kid tinha um estilo muito específico. Nos mapas invadidos, começaram a aparecer vários bonecos vermelhos, o mapa ficava distorcido e o servidor era completamente dominado visualmente. Um dos jogos afetados foi o clássico Trabalhe em uma Pizzaria. Jogadores entravam e viam o mapa tomado por avatares vermelhos, textos repetidos e mudanças estranhas no ambiente. Esse foi um dos mapas que o Cool Kid hackeou. Antes dos ataques, o Cool Kid era apenas mais um jogador normal do Roblox. Pelo menos é isso que muitas pessoas da comunidade acreditam. Uma das teorias mais comentadas é que naquela época o Roblox tinha uma divisão muito forte entre jogadores comuns e jogadores VIP, que tinham Robux, itens raros e mais privilégios. Segundo esses relatos, o Cool Kid teria se incomodado com a forma como alguns jogadores tratavam iniciantes usando status e itens pagos para humilhar outras pessoas.
A partir disso, ele teria criado a conta CoolKid e passado a usar hacks não para vencer jogos, mas para trollar servidores inteiros e causar caos propositalmente. Diferente de outros hackers, os ataques ligados ao CoolKid tinham um padrão muito específico. O objetivo não parecia ser assustar com imagens grotescas, mas sim dominar o jogo visualmente. Bonecos vermelhos se espalhavam pelo mapa, textos se repetiam e a experiência normal do jogo era completamente quebrada. Isso conecta perfeitamente com Pizza Place e Prison Life Natural Disaster. E é importante reforçar que essa história nunca foi confirmada oficialmente, tá? Não se sabe exatamente quais eram as intenções reais do grupo. Apenas que os ataques aconteceram e afetaram milhares de jogadores. Independentemente das motivações, as ações do CoolKid violaram as regras da plataforma, então as contas envolvidas acabaram sendo banidas, e o caso acabou se tornando parte da história mais estranha e caótica do Roblox antigo. Continuando, um dos outros mapas também hackeados pelo grupo do CoolKid era o Prison Life. O mesmo padrão também aconteceu nesse jogo, o mapa era modificado, os jogadores eram afetados ao mesmo tempo e o caos tomava conta do servidor inteiro. Outro jogo hackeado foi Natural Disaster, um jogo muito famoso, onde os hackers conseguiam interferir diretamente nos eventos e na experiência dos jogadores. Esses ataques ficaram marcados porque não eram apenas bugs isolados, mas invasões organizadas que seguiam o mesmo padrão visual. Agora, a partir daqui, é importante deixar muito claro, os próximos casos não têm confirmação oficial de que aconteceram em servidores públicos ou reais. Mesmo assim, eles ficaram famosos por serem extremamente perturbadores. Um dos vídeos mais estranhos mostra que eu trabalho em uma pizzaria com um mapa completamente alterado. Árvores, chão e objetos parecem ter sido substituídos por criaturas grotescas. Não há confirmação se isso foi um ataque real ou se era um servidor privado criado apenas para assustar. Mesmo assim, esse tipo de conteúdo se espalhou muito na época. O mesmo acontece com alguns vídeos envolvendo Brookhaven, que é um jogo até hoje muito famoso. Existem registros de mapas estranhos, mudanças no ambiente, situações fora do normal, mas não há provas também de um ataque hacker em massa como nos casos anteriores. Não que eu saiba, né? Naquela época era muito comum que as pessoas criassem mapas falsos, idênticos a jogos famosos, apenas para assustar crianças que entravam achando que era o jogo original. Isso acabou causando muito medo e confusão, principalmente porque o Roblox era visto como um ambiente totalmente seguro. Mesmo quando não eram ataques reais, esse tipo de prática foi extremamente prejudicial para a comunidade. Com o passar do tempo, o Roblox reforçou a segurança e muitos desses métodos deixaram de funcionar. Algumas contas e grupos envolvidos nesses ataques foram banidas, mas sobre outros casos não existem informações oficiais. O que fica é o registro de um período estranho da história do Roblox, onde jogos simplesmente se transformaram em experiências assustadoras para muitos jogadores. E a lição mais importante é sempre desconfiar, tomar cuidado com jogos falsos e lembrar que nem tudo que parece real dentro de um jogo realmente é. Não falei todos, tem muitos outros casos do Roblox, não só de ataque hackers, mas sim de contas que todo mundo achava ou era hackers de verdade, que as pessoas tinham medo, grupos também, mas isso fica para uma outra hora. Se esse vídeo bater um total de visualizações bom, eu falo mais sobre, mas por enquanto é isso. Se você lembra de algum desses casos ou já passou por algo parecido, deixe aí nos comentários, e se quiser mais vídeos sobre histórias estranhas dos jogos, já sabe o que fazer. Falou, gente!